Doutora Marta, e a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Alergia é uma reação imunológica. Então o organismo ele produz anticorpos ou células que não aceitam mais aquele determinado alimento. A intolerância não, é por uma reação farmacológica de uma falta de uma enzima chamada lactase. Então o indivíduo, às vezes ele já nasce com deficiência da lactase, isso é raro, ou um paciente ele tem uma diarreia, então ele lesa a mucosa intestinal e com isso a gente vai ter uma perda da lactase, que é essa enzima que metaboliza, que quebra a lactose. E um terceiro aspecto, na evolução, a gente pode realmente, da idade, a gente pode ter uma deficiência da lactase. Daí hoje a gente já tem as enzimas que a gente pode prescrever para o paciente a lactase e dizer para o paciente diminuir a ingestão de leite de vaca e derivados. Então são doenças totalmente diferentes. Então intolerância só existe com leite de vaca e derivados? Não, existem outras intolerâncias de alguns outros alimentos, mas o que realmente a gente mais diagnostica, mesmo aquele paciente que tem uma diarreia frequente, então gases, a barriga fica distendida, às vezes até vomita, depois de uma ingestão aumentada de leite de vaca e derivados, então esse paciente ele pode ter uma intolerância. Aquele paciente que não, que ele ingere pequenas quantidades, então ele tomou o leite e às vezes a boca, perto da boca fica com lesões, ou então ele empola o corpo, ele incha o corpo, ou às vezes tem uma reação mais grave, que é um choque anafilático. Esse paciente provavelmente ele pode ter uma alergia alimentar. Melhor evitar. Com certeza. E procurar um especialista em alergia e imunologia. Eu percebo que alguns pediatras cortam o leite da criança desde cedo. Ou eu estou com a impressão que as crianças já nascem hoje com mais alergia ao leite, ou é uma tendência a diminuir a lactose na criança? Então, o ideal seria que realmente o leite de vaca fosse depois de 1 ano de idade. O ideal seria que realmente ele fizesse, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, que se utilizasse um aleitamento materno. Por quê? O leite de vaca são proteínas grandes, então eles podem realmente ter uma reação ali no intestino, esse intestino de uma criança mais nova. Então, o ideal seria que sempre fosse acompanhado com um pediatra e naqueles pacientes que têm esse diagnóstico de alergia alimentar, que fosse encaminhado então para um alergista. Depois de diagnosticada alergia num paciente, numa criança, tem tratamento para todo tipo de alergia ou algumas a pessoa tem que conviver para a vida toda? Então, na verdade, quando a gente tem esse diagnóstico de alergia alimentar, a gente tem que excluir o alimento que está provocando esse processo alérgico, certo? Por isso que esse diagnóstico tem que ser adequado com um especialista em alergia e imunologia. Então, o paciente com leite de vaca hoje tem que excluir esse alimento. E não é só o leite de vaca. Às vezes, o médico tem que instruir que o soro de leite, caseína, caseinato, essas fontes ocultas, né, do leite de vaca, a gente tem que mostrar para o paciente que isso pode existir, certo? Então, a gente vai ter que repor com outra nutrição adequada em cálcio e outras proteínas para esse paciente. Por isso que realmente tem que fazer uma adequação desse paciente numa forma, uma dieta e, se possível, até com o auxílio de um nutricionista. Existem alguns mitos na alergia. Por exemplo, o primeiro é que toda pessoa que tem uma alergia, às vezes até respiratória, uma rinite alérgica ou uma infecção de ouvido de repetição, eles acham que o culpado é sempre o leite. Então, outro mito, e alergia respiratória e o causador sendo só o leite de vaca, isso é raríssimo. Segundo mito, é que o chocolate, o cacau, seria de alta prevalência para alergia alimentar. Isso é um mito. O cacau dando alergia alimentar, isso é raríssimo. Ele às vezes pode ter alergia ao leite de vaca, ou amendoim, a castanha, as nozes, que estão dentro de alguns chocolates. Mas a alergia a cacau realmente, geralmente é um mito. E muitos pacientes, eles têm esse rótulo de alergia alimentar, na maioria das vezes eles não o são. Então, às vezes, eles podem ter uma intolerância alimentar, outro tipo de reação adversa a alimento e que não seja propriamente dito uma alergia alimentar. Então, hoje nós temos os 8 alimentos mais importantes
leite de maior prevalência é o leite de vaca, ovo, soja, trigo, os crustáceos, principalmente o camarão, nós temos as castanhas e nós temos os peixes. Então, esses 8 alimentos, eles são responsáveis pelas maiorias das alergias, incluindo também o amendoim. Então, hoje, realmente, a alergia alimentar é um problema que está de prevalência crescente, tanto é que na semana agora mundial da alergia, que foi de 8 a 14 de abril, o enfoque foi exatamente sobre o problema da alergia alimentar. O glúten faz parte também desse time das novas alergias? Infelizmente, sim. Então, cada vez mais a gente está tendo maior diagnóstico em paciente com alergia ao trigo. Então, o que a gente chama de uma doença celíaca. Então, o paciente ele não pode ingerir trigo, glúten e outros codinomes para esses alimentos. Então, daí, realmente, eu volto a insistir na necessidade de procurar um especialista em alergia e imunologia para um diagnóstico adequado. Então, muitas vezes esses pacientes são rotulados como alérgicos e, na verdade, às vezes eles não o são. É isso aí, o Viver em Brasília preocupado com a sua alimentação.